Olá, alunos da primeira série, como que vocês estão? Hoje a gente vai voltar a estudar essa civilização antiga, muito famosa, a civilização romana, né, pessoal? Vamos ver qual que é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, hoje a gente vai compreender o processo de ascensão e decadência da Roma imperial, tá? Então a gente vai ver como que Roma virou um império e qual que foi os motivos da crise deste mesmo império, tá? Deste mesmo período imperial. Você lembra qual foi o personagem histórico do final da República Romana que se tornou ditador e foi assassinado, pessoal? É um nome muito relevante, muito importante para a história romana. E lembra quem foi o primeiro imperador romano? Então, o primeiro, o personagem histórico, né, da República Romana que se tornou ditador e foi assassinado é o famoso Júlio César, né, que ele vai ser assassinado, né, em 44 a.C., após fazer várias reformas populares, né, desagradar o Senado, então o Senado vai acabar fazendo um golpe. E o primeiro imperador de Roma é o Otávio Augusto. Caio Otávio, ele vai virar imperador e vai ser chamado Augusto, divino, né? Então, Caio o Divino, Otávio o Divino, Otávio Augusto, né? Então, após o fim da República, o Império Romano cresceu muito, mas séculos depois entrou em profunda crise. Quais que foram os fatores, será que levaram a essas crises, né? A ascensão e a crise do Império Romano? Pessoal, atualmente, né, quando a gente olha grandes cidades, é impossível você imaginar grandes metrópoles sem muitas construções, né? E Roma não fugia disso, tá, pessoal? Os romanos, eles também se destacaram nas construções de grandes obras da engenharia, os aquedutos romanos, as estradas, tem até aquele ditado, todas as estradas levam a Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma, justamente por isso, porque eles construíram realmente para tentar unificar todo esse estado, né? E aqui sempre quando você olhar, se vê um aqueduto, né, em regiões da Europa, pode ter certeza que a partir dessas características, né, aquedutos com arcos, ali foi dominado pelos romanos, né, foi um espaço dominado pelos romanos. Então a gente vai ter o período do Caio Otávio no poder e a gente vai ter esse período chamado de Pax Romana, a paz em Roma. O Caio Otávio ele vai tentar estabilizar o império, então ele vai ser o primeiro imperador, ele vai tentar delimitar as fronteiras do império, ele vai tentar, com políticas conciliatórias, ter um momento de tranquilidade ali no império. Então ele vai se apresentar como um defensor, né, das instituições, um defensor do Senado. Então o Senado tem o império, mas o Senado ele continua, tá, pessoal? O Senado não deixa de existir. Então mesmo que ele tenha mais poder, o imperador tenha muito poder, o Senado ainda tem certa influência. E nesse período, o período do Principado, o imperador ele ainda ouve muito o Senado, tá bom, pessoal? E esse período também vai ser importante da romanização das províncias. Então, a cultura romana ela vai ter que se espalhar. As províncias vão ter que entrar na cultura, na ideia da cultura romana. Então, agora, você pode ser cidadão romano, mesmo com poderes limitados, você não tem muito poder político, mas você pode ser cidadão romano não tendo nascido em Roma, talvez tendo nascido numa civilização, na ideia de romanizar mesmo, unificar a cultura de todo o império. Então, ele tinha um controle total do exército, né? O poder do imperador ele vai ter o controle total do exército, além do título de venerado, o título de divino, né? Esse título de Augustus, né? Ele também conseguiu, através de manobras políticas, o título de príncipe. Então ele vai se tornar o líder do Senado, tá bom, pessoal? Então aqui tem um busto aqui do nosso Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. Pessoal, então escreva um parágrafo explicando as funções e o poder atribuído ao imperador, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, conseguiu resolver? Vamos então relembrar todos os poderes atribuídos ao Augusto, né? Esse título de Augusto já fala muita coisa, né? Então o imperador ele passa a ter muitos poderes políticos e uma representatividade religiosa, com essa titularidade de divino, né? Ele não era um sacerdote ou coisa parecida, mas ele tinha essa representatividade, né? Ele era o divino, né? E tendo em vista seu título de Augusto, né? Com isso, ele controlava o exército e podia propor e vetar leis também, né? Além de convocar o Senado e as assembleias e comandar todos os domínios territoriais de Roma. E também ele era considerado pelo Senado como príncipe, né, do Senado, ou seja, líder do Senado. É importante frisar, pessoal, que nesse período os imperadores eles não vão ser um cargo hereditário, né? Ele vai ser um cargo pela influência que você vai ter na Roma, tanto influência militar também, de conquistas militares, né? Então, muitos generais vão acabar se envolvendo e acabar se tornando imperador durante a história do Império Romano. O Caio Augusto, então, o Otávio Augusto, né? Ele já não é mais Caio Augusto, agora não é mais Caio Otávio, agora é Otávio Augusto. Ele vai fazer algumas reformas em Roma, para tentar estabilizar realmente o Império, que tinha crescido muito também durante a República, né? O território do Império já estava muito grande. Então ele vai definir os limites, né? Ele vai melhorar a defesa das fronteiras e além de distribuir terra aos soldados também, né? Os imperadores eles sempre vão ter uma relação muito ligada ao exército. O exército sempre vai ser muito importante na história romana. Ele também assumiu a administração de províncias como o Egito, né? Que vai se tornar grande produtor de trigo. A gente teve aquelas disputas do Egito ainda com a rainha do Egito, a Cleópatra, enfim. E ele vai acabar dominando, então, o Egito. Ele também vai modernizar e ele vai financiar obras públicas, né? Isso é muito importante, pessoal, porque ele vai construir obras que vão exaltar, né, a sua pessoa e também obras que vão se tornar muito conhecidas posteriormente. Ele também vai conceder aposentadoria aos veteranos e distribuiu trigo à plebe. Então ele vai trabalhar com essa questão também de construir para facilitar a vida do público, ainda manter a questão do público que a gente tem na República, né? Manter ativa essa questão de você ter construções públicas e também melhorar essa questão da alimentação. Você tentar, é isso que é a Pax Romana, né? Tentar deixar a população controlada também. Então vai inaugurar então essa Pax Romana com essa questão das obras públicas, né? E também com essa questão das construções públicas, a questão da distribuição de pão para a população. Então, essa Pax Romana ela vai durar mais de 200 anos na história do Império. Ela vai ser um período de estabilidade também no Império. Só uma curiosidade, pessoal, a cidade de Roma ela vai ser a primeira da Antiguidade a atingir cerca de 1 milhão de habitantes, segundo alguns dados que a gente consegue levantar desse passado, segundo algumas fontes, né, que a gente consegue. Claro que é um número aproximado, tá, pessoal? Não tem como cravar que chegou a 1 milhão ou passou de 1 milhão. Pessoal, então eu passei mais uma atividade para vocês aqui. Quero que vocês respondam. Quais as reformas feitas por Otávio Augusto? Então, quais foram as principais reformas que ele fez durante esse período que ele foi imperador? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então vamos dar uma olhadinha aqui na resposta da nossa pergunta de quais foram essas reformas, então, desse primeiro imperador, esse famoso imperador, né? Então ele vai organizar o império, ele vai definir os seus limites, né? Ele vai fortalecer as fronteiras do Império Romano. Também ele vai distribuir terras aos soldados, né? E também vai instituir a aposentadoria a militares, pessoal. Isso também vai encarecer posteriormente, né? A gente já vai entender que vai ficar caro essa questão também das aposentadorias, né, para os soldados. Ele vai modernizar a cidade de Roma, que passa a ter um prefeito e outras instituições também, né? Por exemplo, o corpo de bombeiros em Roma, a gente vai ter essa ideia, porque Roma vai sofrer com muitos incêndios, tá, pessoal? Então, outras instituições, e vai financiar várias construções que valorizam a sua imagem. Também a gente vai ter, durante o século I, a construção do famoso Coliseu. O Coliseu era um anfiteatro para espetáculo, tá, pessoal? Justamente nessa ideia de política de pão e circo ali, de distribuir trigo para as pessoas, pão para as pessoas e dar muitos espetáculos para entreter as pessoas. Inaugurando, então, essa ideia de Pax Romana que vai durar 200 anos, não só no governo do Caio Otávio, né, no caso do Otávio Augusto, mas também outros imperadores durante esse período da Pax Romana vão promover, né, espetáculos ali no Coliseu, né, que é um símbolo do Império Romano até os dias de hoje, né? Quando a gente olha para o Coliseu, a gente já lembra do Império Romano. E os elementos sociais e a religião em Roma. Então a gente tem, por exemplo, a engenharia romana, a gente vai ter a construção de estradas, aquela ideia de todos os caminhos levam a Roma. A estrada era muito importante, o império era muito grande, então precisava-se que tivesse ligações de uma ponta a outra. Então vai se construir muitas cidades ali ao entorno de Roma, também estradas que destinavam a certas províncias ali mais próximas, tá, pessoal? Então vai ter muita construção de estrada. Outra coisa que a gente vai ter são os aquedutos. Os aquedutos eram importantes para que se levasse água de um ponto ao outro, né? Transporte de água de um ponto ao outro nesse período também, tá, pessoal? Então, até hoje na Europa, se você vê um aqueduto com arcos ali, uma ponte com arcos, provavelmente aquele lugar foi dominado em algum momento pelo Império Romano. A gente vai ter a importância do direito romano, tá, pessoal? Desde as leis lá das 12 tábuas, a gente vai ter muitas construções de leis também, até porque a gente tem que lembrar que no Império, o Senado ele não deixa de existir, tá, pessoal? O Senado ele continua sendo muito importante no Império Romano também. A religião, por muito tempo, ela vai ser politeísta, então eles vão adorar muito, eles vão beber muito da cultura grega, né? Os romanos têm muita relação com a cultura grega, e a própria religião de Roma, ela vai ser muito próxima da religião grega. Ela vai beber muitos deuses, os deuses vão ser parecidos, alguns vão ter aparentemente só o nome diferente, tá bom, pessoal? Porém, não vai ser para sempre, o Império Romano ele não vai ser sempre politeísta, porque a gente vai ter o advento do cristianismo lá no século I. Então, o cristianismo ele vai marcar o império, porque ele vai passar de um momento em que ele vai ser perseguido para ser perseguidor. Então, no começo do advento do cristianismo, a gente tem a religião estabelecida, politeísta, tem a questão do imperador, né, como divino, como o venerado, porém os cristãos eles não vão se curvar ao imperador ou aos deuses romanos. Isso vai provocar uma forte perseguição. Então, os cristãos eles vão passar por muito tempo em catatumbas, em cavernas, né? Os templos deles vão ser destruídos, né? Então eles não vão poder adorar em público, né? Porém, isso vai mudar durante o Império Romano. Por quê? O cristianismo vai começar a se popularizar na plebe, pela plebe. Primeiro ele vai atingir a plebe romana pela questão dos ideais cristãos, humildade, caridade. Isso começou a fazer mais sentido nesse momento de crise em que o Império Romano vai passar, né? Depois da Pax Romana a gente vai ter um momento de crise, então vai começar a fazer mais sentido. Com isso, a gente vai ter o Édito de Milão, né, pelo imperador Constantino, em 313 depois de Cristo, que vai proibir, vai parar de perseguir os cristãos. Então eles não vão ser mais perseguidos, né? Agora o cristianismo ele não vai ser mais perseguido, por causa que o cristianismo, além de atingir a plebe, então ser numeroso na plebe, ele também vai começar a atingir pessoas importantes, classes altas. Isso vai influenciar também na ideia ali do Constantino, que é o imperador no ano 313, né, a liberar então o culto cristão. Porém, em 380 depois de Cristo, a gente vai ter o cristianismo então como
religião oficial, né, do Império Romano. Nesse momento agora, nessa questão de romanizar, né, de unificar, todo o império deveria, todas as províncias deveriam ser cristãs e vai passar a perseguir quem não era cristão, tá bom, pessoal? Aí a gente vai entrar na crise do império. O império, então, ele vai passar pela Pax Romana até o século II, porém ele vai entrar em crise, né? Então, vão ser fatores internos e externos que vão influenciar nessa crise. Um dos fatores, gastos excessivos com a administração do império. O império vai ser caro de manter. Com isso, gasto de manutenção de estrada, gasto de manutenção dos aquedutos, segurar sempre as fronteiras, né, gastar com as fronteiras, a gente vai precisar aumentar o quê? A tributação, pessoal. Se tem muito gasto, você precisa tirar de algum lugar e vai gerar mais imposto para principalmente a plebe, tá bom, pessoal? Então, com esse aumento de imposto vai dar uma insatisfação enorme para a plebe, que em alguns momentos ela vai começar a se revoltar, né, pessoal? Então, a vida na cidade ela também vai ficar mais cara, as pessoas vão começar a migrar, sair das cidades e irem para o campo. Se eu não me engano, a cidade de Roma, que tinha cerca de 1 milhão, ela vai cair para 300 mil. Ela vai ter um êxodo inverso ali, não vai ser um êxodo rural, né? As pessoas vão sair da cidade e ir para o campo. Nesse momento, a gente vai ter o declínio também do comércio, tá, pessoal? Porque o comércio ele acontecia muito nas cidades. Então vai ser um outro problema que Roma vai ter que começar a lidar a partir do século III. Então surge também o colonato, as pessoas vão ter que começar a trabalhar só para sobreviver, para subsistência lá no campo em Roma, né? Vai ter muitas medidas, pessoal, para evitar essa crise. Roma vai chegar a ter 4 imperadores, na chamada tetrarquia, em algum momento para tentar estabilizar o império, para tentar segurar o império. Mas essas tentativas vão ser falhas, tá, pessoal? Porque a gente vai ter as famosas invasões bárbaras também que vão complicar a vida dos romanos. Esses bárbaros eram vários povos, tá, pessoal? Não vamos homogeneizar, eram vários povos com diferentes culturas que viviam ao norte ali da região da Europa, uma região mais fria. Eles vão começar a invadir Roma, principalmente no período em que um outro povo, os hunos, que viviam andando para a Europa procurando lugares, vão empurrar esses bárbaros para dentro ali do Império Romano. Então, esses bárbaros vão começar a invadir as cidades, vão começar a dominar também territórios. Alguns momentos vão ter acordos dos romanos com os bárbaros, porém eram acordos que não impediram que os bárbaros entrassem e começassem a invadir e saquear as cidades romanas. Pessoal, agora uma questão para a gente analisar. Quais os principais motivos levaram a uma forte crise do Império? A gente vai dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para resolver.
Fala pessoal, conseguiram resolver? Vamos dar uma olhadinha na resposta que o professor deixou para vocês aqui então. Então, com um grande território a ser protegido, os custos também aumentaram em Roma. E a carga tributária para a população das cidades fica insustentável, obrigando a população a migrar para o campo, e com isso vai empobrecer o comércio, como o professor tinha falado para vocês, né? Que era centralizado muito nos centros urbanos, o comércio. Em meio a tudo isso, a gente tem ainda as invasões dos povos bárbaros germânicos, tá? Só que eu não tinha comentado com vocês, mas essa nomenclatura bárbaros era porque os romanos tinham a ideia de que eles eram civilizados e quem não era romano, eles eram considerados bárbaros. Também tem algumas teorias sobre a linguagem dos povos bárbaros, que eles falavam meio enrolado, meio diferente que o latim romano. Porém, era mais essa ideia mesmo da civilização, né? Eles não eram civilizados como os romanos. Então, o que a gente viu durante essa aula? A gente viu o início ali da Pax Romana, ou seja, esse período em que a gente vai ter a paz em Roma, né? Esse período até o século II, né? E depois as principais reformas feitas pelo primeiro imperador, né? O Otávio Augusto, né? Que vão permanecer e se fortalecer durante o Império, ali, durante os 2 primeiros séculos antes da crise do Império. Também a gente viu a importância do direito, da engenharia, né, de Roma, que é muito importante, as estradas, né, todas essas questões, o aqueduto, e o advento do cristianismo, da religião cristã ali no Império, que vai acabar se tornando oficial ali a partir do ano de 380 depois de Cristo. E também a gente viu os motivos que levaram à crise do Império, né? As grandes inflações, os grandes tributos, as cidades sendo esvaziadas, né? A questão das invasões bárbaras, os saqueamentos bárbaros nas cidades, né? Vão acabar desestabilizando o Império, que vai acabar ficando só com a parte do Oriente e a sua capital, que será Constantinopla, lá do Imperador Constantino. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.